O Conexão Jovem está de volta e hoje a conversa está muito boa. A gente está aprendendo bastante sobre essas fake profecias, se podemos chamar de alguma forma, né? Brincando um pouquinho com as fake news também. E você que está ali do outro lado, que está aprendendo bastante com a gente, é importante você também estar conectado, comentar, pensar por você mesmo, opinar. Escreve ali nas nossas redes sociais, estão aparecendo agora na sua tela. Queremos saber a sua opinião também. E falando de opiniões, Alessandro, a gente sempre aproveita ali as redes sociais e faz umas perguntas para vocês interagirem com a gente. Hoje não foi diferente. A gente foi lá e perguntamos algumas coisas para vocês. Olha lá o que o povo lá nas redes sociais respondeu. Tem muita gente por aí que acredita que se algo está na internet é porque deve ser verdade. Será que é isso mesmo? Conexão foi atrás para descobrir o que a galera pensa sobre o assunto. E aí, você compartilha notícias da internet? Costuma conferir a veracidade da informação? Olha o que o povo tem a dizer. Matheus Washington S. Oficial. Eu fico meio na dúvida se é verdade ou não, né? Que bom que você pelo menos se questiona, Matheus. Bruno Santos. Já me equivoquei algumas vezes, mas hoje procuro verificar se as fontes são confiáveis. Muito bem. M. Lima Daniel. Sim, já me cansei de ver gente passando vergonha com notícias do tipo o presidente dos Estados Unidos morreu. Eu já vi isso aí também. Robério _ Nobre. Um dia compartilhei uma notícia e depois me disseram que era uma notícia antiga, de uns 5 anos atrás. Eita, tem que tomar cuidado com isso, hein? Dani _ Amar 777. Já compartilhei, agora é bem difícil. Não se sabe se é verdade ou mentira, fico só observando. Se não tem certeza, melhor não compartilhar. Zélia Urbieta. Procuro verificar as fontes. Ótimo. Clemilton CN. Não gosto de compartilhar. Se eu ver que é importante, confiro a veracidade da notícia. Legal, isso mesmo. Galindo Elisângela. Compartilhar é o mesmo que confirmar a veracidade de algo publicado. Por isso, tomo muito cuidado. Muito verdade isso. Querendo ou não, a gente está validando a notícia, né? Renata Mello. Sempre confiro antes de compartilhar. Todos deveriam fazer isso. A maioria é falsa. Triste realidade. Excelente. Como uma boa jornalista, eu concordo 100%. Letícia Porto Alves. Eu não faço nenhum dos dois. Não tem problema também, Letícia. Adão Marim. Sim, confiro a fonte e a informação. Nossa, que povo mais consciente, gente. Obrigada a todos pelas participações. Obrigada a todo mundo ali que opinou, sabe, conversou com a gente e que realmente essa questão é importante, Alessandro, Com certeza. Leandro, aqui, Isaac. É tão importante a gente entender se a notícia é verdade ou não e a gente se expõe a toda essa informação e às vezes é tanta e você quer ser o primeiro a compartilhar que acaba compartilhando o primeiro que chega e mandando para todo mundo e colocando aí, botando um pouquinho de fé no assunto também, né? Porque se eu compartilho é porque teoricamente eu acredito nisso que eu estou compartilhando. Leandro, será que todas essas profecias que a gente lê, por exemplo, trazendo para o tema de hoje, todas essas notícias falsas que a gente lê, que a gente compartilha, será que isso não tem a ver ou não afeta também a nossa vida espiritual, a forma como a gente estuda e conhece a Bíblia? Afeta, Janine, totalmente. Por quê? Nós estamos afetando, em primeiro lugar, a nossa credibilidade como cristãos. Então, quando eu compartilho com as pessoas algo que é uma fake profecia, quando chegar um momento, por exemplo, de eu perceber claramente por meio de sinais finais, diríamos assim, que Cristo está voltando, e eu quiser informar as pessoas, não vão acreditar em mim. Aquele ali é aquele idiota lá que vive me mandando um monte de coisa. Entendeu? É a história do menino que gritou lobo, né? Exatamente. Conta essa história aí, cara. Pode contar pra O ilustrar. menino que ele sempre ficava dando trote na vila, né? Ele ficava cuidando das ovelhinhas, aí ele chegava na vila gritando lobo, lobo, aí todo mundo saia correndo e tal. E ele fez isso várias vezes. Quando finalmente apareceu o lobo, ele saiu gritando, ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou nele. O lobo foi lá e matou as ovelhas dele, enfim. Trágico. E é o que vai acontecer, vai ser trágico, porque muitas pessoas que poderiam receber uma mensagem de credibilidade nossa e se prepararem para a volta de Jesus, elas estão tão acostumadas com aquela enxurrada de mentiras, que quando nós mandarmos o que é importante, não é mais um, e deixa de fora. Então, isso traz prejuízos para a nossa credibilidade como cristãos, traz prejuízos para a pregação do Evangelho. Então, eu digo para você, jovem, amigo que acompanha esse programa, sempre seja um cristão responsável.
lembre-se que tudo aquilo que você transmitir para as pessoas vai levar credibilidade ou descredibilidade para você e para a mensagem de salvação. E a gente está falando para um pessoal que não muitas vezes, não necessariamente esteja intencionado em passar uma notícia falsa, mas aquela ansiedade de passar a informação, de pregar o evangelho acaba fazendo com que ela passe essas informações erradas, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho também sobre o conhecimento que a pessoa tem a respeito da Bíblia. Porque é muito fácil a gente ouvir alguém falar na televisão, seja um apresentador, um pastor, um padre, e a gente leva para a nossa vida esse tipo de informação, né? Aí a pergunta que eu faço aqui, posso estar equivocado, me corrija. Compartilhar uma notícia de que fulano de tal fez não sei o que lá, isso é pregação do evangelho? O que é pregação do evangelho? O que é evangelho na Bíblia? E aí agora você tocou num ponto muito importante, essa questão do conhecimento bíblico. Eu queria ler um texto aqui de João, onde Jesus fala o seguinte, em João no capítulo 13, verso 19. Esse texto aqui é fundamental, né, Leandro? Para a gente entender para que serve a profecia. Aqui está o segredo. O texto fala o seguinte, Jesus dizendo, todas essas coisas eu digo antes que aconteçam, digo de antemão, para que quando elas acontecerem, vocês começarem a se preparar, porque eu estou voltando. É isso que está falando o texto? Não. O texto está falando assim, ó, para que quando elas acontecerem, vocês saberem que eu sou, e eu sou aquele de quem fala a Escritura. Para que serve a profecia? Para confirmar que Cristo é quem ele diz que é. E para confirmar que tudo o que as Escrituras disseram a respeito dele estavam corretas. No fim, a profecia aponta para quem? Para Cristo. É isso. Você entrou num ponto, Isaac, fundamental para nós informarmos sobre nossos amigos. Toda vez que estudamos a Bíblia, ou estudamos uma profecia, devemos fazer uma pergunta. De que maneira essa profecia me leva para Cristo? Porque ele é o personagem central. Esse texto aqui que o Isaac leu, ele deveria ser sublinhado na Bíblia de todo estudante das profecias. Qualquer profecia que não me leva para Cristo, isso demonstra que eu estou estudando ela de maneira errada. E eu vou dar uma informação aqui. O próprio Cristo disse que é possível eu estudar a Bíblia e me perder. Em João 5, 39 e 40, ele diz assim, ó, vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, porém, entretanto, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. O que ele falou ali? Vocês, fariseus, estudam muito. Tudo bem, isso é importante. Mas vocês estudam e não me encontram como centro. Então vocês estão perdidos do mesmo jeito. Então nós temos que ter um norte. E o norte do nosso estudo é encontrar a Cristo como centro, né? Spurgeon disse uma vez, né, que todo sermão deve ser uma avenida que conduz as pessoas a Cristo. O estudo bíblico é a mesma coisa. Todo estudo bíblico, seja de profecia, seja ou não, seja parábola, não importa o estilo literário, a figura de linguagem da Bíblia, ela tem que me mostrar algo sobre Jesus. E se você não foca em Cristo, teu estudo está errado, não vai te trazer os bons resultados e as bênçãos que Deus tem guardados para você. E você tocou num assunto muito importante também, Leandro, anteriormente, falando sobre perder o crédito. Porque tem muita gente que já não acredita mais no fim do mundo de tantas vezes que a gente ouviu que o mundo vai acabar. E como falar para esse tipo de pessoal que já não acredita mais que algo vai acontecer? Porque a gente está falando aqui de uma cosmovisão bíblica. Tem gente que está nos assistindo agora que não acredita mais nisso. Pode falar, Isaac. Eu só queria comentar o que eu falei na primeira frase, né? O foco da pregação bíblica, ela não é tanto profética no sentido de futuro. Ela é evangélica no sentido de presente. Hebreus 4, o autor é muito claro. Hoje, Deus te deu um dia chamado hoje para que você se arrependa. Não é assim, ó, quando acontecer e eu ver que está tudo ocorrendo e os sinais estão se cumprindo, aí eu me arrependo. Então, sai a notícia fantástica lá, trocou de papa. Vamos fazer vigília, vamos passar a noite toda orando, tem que se arrepender. Não, amigo. Jesus vai contar no próprio Mateus 24 aqui, no 25, na verdade, a parábola das 10 virgens. Você acaba caindo de sono, mas você tem que estar preparado para isso. A tônica de Jesus aqui é vigie, preste atenção. Então, quando a gente se preocupa em fazer a única coisa que Cristo falou que de fato é o sinal do tempo do fim, pregação do evangelho. Você vai para as pessoas para pregar quem é Cristo na vida delas. Você apresenta para elas Cristo. Eu acho que essa tática de você apresentar os horrores do tempo final, olha, o mundo vai acabar, Medo, né? e vai ser guerra, e vai ser destruição, por isso se arrependa agora, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Entendeu?
Ellen White, ela tem um texto muito legal sobre isso. Comenta aí que eu vou procurar o texto aqui e Tá eu já bom, leio. meu amigo. Não, eu acho isso aí muito, muito interessante, porque quando você fica enfatizando o medo, enfatizando o horror, isso não é uma motivação boa para estudar. Então, o que eu diria, Alessandro, para as pessoas, por exemplo, que já nem creem mais no fim do mundo, porque estão até saturadas com essa mensagem. Eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que você não consiga acreditar mais em alguns cristãos que, mesmo bem intencionados, foram imprudentes na forma de abordar o assunto com você, eu recomendo que você leia os evangelhos por você mesmo e que você mantenha uma relação com Cristo. Ah, mas eu não creio em Cristo, não tem problema. Leia os evangelhos e veja se o que Cristo disse é coerente ou incoerente com a realidade atual. Se você ver que Cristo foi incoerente com o que ele disse em relação à atualidade, então você continua aí, não crendo em nada mesmo. Você está mais do coberto do que razão. Agora, se você perceber que o que Cristo disse é coerente com a realidade atual, aí você já vai começar a despertar para a seguinte possibilidade. Olha, a Bíblia pode estar correta mesmo. Deixa eu me aprofundar mais um pouco nisso aqui. E aí, quando você for se aprofundar, tenha cuidado com o que você vai ler na internet. Procure sites oficiais de instituições teológicas que realmente ensinem o correto a respeito disso. Eu até sugiro aqui para todo telespectador que procure sites que adotam o método historicista de interpretação das profecias. O que eu quero dizer com isso? Tem autores que jogam as profecias para o passado, isso é preterismo, e muitos jogam as profecias só para o futuro, isso é futurismo, está errado. A profecia, ela mostra um atuar de Deus no passado, no presente e no futuro, e o historicismo destaca exatamente isso. Aqui na Novo Tempo, nós temos materiais riquíssimos, como, por exemplo, cursos sobre Daniel, cursos sobre o Apocalipse, que são oferecidos no programa Bíblia Fácil, que mostram esta metodologia de interpretação, que é o historicismo. Aí sim, quando você encontrar fontes com esta abordagem teológica para a interpretação das profecias, aí você fica seguro, porque está pisando em terreno bom. Agora, fora disso, meu amigo, tenha bastante cuidado. Então, se você usar a metodologia certa, você vai ver que tudo o que Cristo disse sobre o fim do mundo, sobre o evangelho, é coerente. Isso vai mudar a sua vida também. Achou aí Achei o aqui, texto? posso ler? Olha só, a brevidade do tempo é frequentemente realçada como incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Este não deve ser o grande motivo para nós, pois cheira a egoísmo. Muito bom. Olha só, é necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós a fim de sermos compelidos à ação correta pelo medo? Não devia ser assim. Aí ela diz, Jesus é atraente e deseja ser nosso amigo, andar conosco por todos os acidentados caminhos da vida. Jesus, a majestade do céu, deseja elevar ao companheirismo com sua pessoa aqueles que se dirigem a ele como fardos, fraquezas e preocupações. Ou seja, Cristo é razão suficiente para a gente confiar no futuro. Quando a gente está focado num relacionamento de amor com Ele, veja, se eu falar assim, eu vou me casar daqui a 3 anos, eu não vou deixar para minha esposa daqui a 3 anos. Eu começo a amá-la hoje como minha noiva. E essa que é a ideia da igreja. A igreja é a noiva. Então eu amo o noivo, independente se já é o dia do casamento ou não. E o dia que o casamento for acontecer vai ser uma confirmação do amor que eu venho desenvolvendo durante anos. Isso deve ser aquilo que motiva a gente. A gente ter esse relacionamento íntimo com Cristo, para que quando as coisas acontecerem, elas só vão confirmar que a gente está no caminho certo e num relacionamento perfeito com Cristo. Mas por que será que para nós é mais fácil, né? Obedecer normas, né? Ou por medo, não, eu faço isso, senão eu vou me perder, né? Senão eu, sei lá, Jesus vai voltar e não vai me levar. Por que é mais fácil para a gente isso do que estudar a Bíblia e entender melhor as profecias? Eu percebo, menina, que entre o nosso povo cristão como um todo, nós temos uma compreensão muito errada do que é tanto a justificação pela fé quanto a santificação, né? Justificação pela fé é você ser declarado justo, unicamente pelo que Cristo fez. E o problema é que as pessoas veem a santificação, Isaac, como meio de chegar ao céu e não como resultado de ser justificado. Então, quando eu vejo que a santificação é o meio de ir para o céu, aí a minha ênfase é o quê? É o meu comportamento. Aí eu vou parar de fazer isso, porque eu parando de fazer isso, eu estou salvo. Agora, se eu entender
que nada do que eu faça me torna hábil para o céu, mas que eu me tornei habilitado para o céu pelo sangue de Cristo, mas o resultado disso é uma vida diferente, porque afinal o cristão ele não pode ser a mesma coisa que era ser cristão, né? Aí a coisa muda de figura. Então nós temos que parar de focar o fazer, eu tenho que focar em ser. Eu sou um cristão justificado pela fé. Aí o resultado disso vai ser a santificação, que também é pela fé. Às vezes eu quero ser justificado pela fé, mas eu não quero ser santificado pela fé. Eu quero ser santificado pelo meu esforço próprio. Aí isso é um problema. Porque nós passamos o quê? Eu, por exemplo, eu estou cheio de defeitos. Se eu focar no que eu posso fazer para Deus, meus amigos, eu sou um imbecil de pecador, não podia nem estar aqui. Agora, quando eu foco em Jesus, eu já não me sinto um imbecil. Eu sinto que eu tenho a salvação porque o meu foco está nele. Então nós temos que aprender a olhar para a santificação não como um meio de ir para o céu, mas como resultado de alguém que está indo para o céu. Nós não podemos inverter as coisas. E em todo esse relacionamento com Deus, qual que é o papel do estudo da Bíblia? Do estudo consciente, intencional, profundo, né? A gente vai continuar falando disso no segundo bloco, porque já está quase acabando esse bloco. Mas antes, fica aí o convite, né? De você assistir mais, você pode entrar até no YouTube da Novo Tempo, assistir esses outros programas que a gente comentou aqui, estudar mais a Bíblia. Tem que ter intenção, né, por trás desse relacionamento com Deus. Não porque a gente precise fazer isso para ser salvo no sentido da gente ter um mérito, né? Mas esse relacionamento só se constrói no conhecimento, né? E Deus criou a gente para ser livres, né? Mas para você fazer uma boa escolha, você tem que ter a informação. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Antes, lembra ali das nossas redes sociais. Estão aparecendo agora na sua tela. Aproveita, entra lá. Entra no Instagram também, @PGConexão. A gente sempre está postando imagens. Postando também imagens do backstage. Como se fala isso em português, gente? Bastidores. Bastidores, isso. Tava vindo a palavra, mas fugiu. Então, e aí você pode aproveitar também conhecer um pouquinho mais aqui de toda essa produção aqui do programa. A gente vai aproveitar também e colocar uns conteúdos especiais ali, inéditos, para você nas redes sociais. Então, fica aí ligado, tá bom? A gente vai agora, num breve intervalo, e já estamos de volta.